convidado de hoje costuma estar deste lado, a observar, questionar e também a provar o melhor da nossa gastronomia. Formou-se em Comunicação Social, foi jornalista e esteve nos últimos anos responsável pelo evento Peixe em Lisboa. Pode até nem ter jeito para cozinhar, mas é uma figura fundamental para a valorização da gastronomia portuguesa. É também um dos maiores críticos gastronómicos e coautor do blog Mesa Marcada. Connosco temos o Duarte Galvão. Bem-vindo, Duarte. Obrigado pelo convite, estou com muito gosto aqui. Está tudo certo, fora eu não ter jeito para poder não ter jeito para cozinhar. Eu até que não me saio mal em algumas coisas. Conte-me um bocadinho, quem é que é o Duarte? Então, eu tenho 57 anos, nasci em Lisboa e depois aos 13 anos fui com a minha família para o Rio de Janeiro, onde vivi 9 anos. Comecei por estudar Economia, que era o que eu queria fazer, estudar Economia, depois desisti, ao final de 2 anos de Economia, estudo ainda no Rio de Janeiro, mudei para a Comunicação Social, decidi ir para a Comunicação Social, entretanto decidi regressar a Portugal, a Lisboa, enfim, e onde então fiz de novo o curso de Comunicação Social aqui, retomei de início na Universidade Nova, formei-me da vertente de jornalismo. Já no Rio de Janeiro tinha começado a fazer umas coisas para o Globo, na área da crítica de livros, crítica, resenha de livros, não é bem a crítica. E depois, aqui assim, comecei a colaborar com vários jornais, com o Semanário, com o Tempo, que era um jornal que já não existe. E depois entrei numa primeira redação a sério no Diário Popular, que era um vespertino, coisas que já não existem, isto no final dos anos 80, na área de cultura e de internacional, depois no Diário de Lisboa, e depois isso tudo foi uma altura de uma certa crise, portanto, nos jornais eu desisti dos jornais durante um tempo, trabalhei na área de comunicação, em empresas de comunicação, trabalhei na Sonai, trabalhei para várias coisas, para agências de comunicação ao longo dos anos 90, onde evidentemente durante esse período não fui jornalista. E depois, quando eu pensava que já não ia voltar ao jornalismo, no final dos anos 90, uma amiga minha convidou-me para escrever, que ela se conhecia pelo lado de gostar de restaurantes e gostar dessa área, e como ela estava a precisar de alguém que escrevesse sobre isso, sobre gastronomia e vinhos. Era uma revista chamada Fortuna, que tinha uma secção chamada Vintage, que era especializada em economia. E eu comecei então a escrever aquilo um bocadinho nunca pensei, era uma coisa como muita gente que gosta de ir a restaurantes, gosta de ir a isso. Ela convidou-me, eu fiz, a coisa correu bem. O Diário de Notícias, entretanto, estava a querer criar uma página só dedicada a isso, o que é que se veio a chamar Boa Vida. Isto já estamos em 99, e então uma página diária. Convidou-me para eu ser o coordenador dessa página. Eu fiz essa página com algumas interrupções, mas que apanhava gastronomia, vinhos, hotéis, viagens, bares, enfim, toda esta área, não é? Na altura havia muito pouca coisa neste ano, para não dizer que não havia nada, onde eu fiquei a fazer essa página durante 10 anos, até 2009. Na altura eu depois decidi sair. Já, entretanto, tinha começado a Associação de Turismo de Lisboa, tinha-me convidado para organizar o Peixe em Lisboa, para criar um festival que veio ser o Peixe em Lisboa, e então eu decidi sair e fundar o blog Mesa Marcada para continuar a escrever, para continuar ligado a essa tema na parte de escrita, e então a minha vida passou a ser entre o Peixe em Lisboa, a Associação de Turismo de Lisboa e o blog Mesa Marcada, que mantenho até hoje. Portanto, em traços gerais, foi o meu percurso, digamos assim, em traços muito gerais. Portanto, relembro os anos de início do blog Mesa Marcada e do Peixe em Lisboa. Peixe em Lisboa, eu comecei em 2007. A primeira edição do Peixe em Lisboa é de 2008. O blog Mesa Marcada foi fundado em 2009, portanto já tem 11 anos, vai fazer 11 anos. Ok, boa, muito bem. E então, a paixão pela gastronomia sempre existiu? Não, quer dizer, é assim, como muitas pessoas, eu sempre tive uma coisa, os meus pais, a minha família, nós gostávamos de ir a restaurantes e tal, e às vezes há crianças que não gostam e tal. Eu lembro que sempre gostei muito de restaurantes, sempre o ambiente do restaurante para mim foi sempre um ambiente que eu gostei e tenho recordações disso.
é assim o único sintoma. O resto, nunca me interessei em cozinhar. Aliás, para as pessoas da minha geração, o rapaz, era muito difícil terem esse lado. Agora está diferente, felizmente, mas nós não tinha realmente nada. Eu nunca pensei, pois, que eu gostava de facto era de ir a restaurantes, gostava de vinhos, gostava dessa área toda, mas isso há milhares, milhões de pessoas que gostam também. Portanto, nunca pensei de fazer disso uma opção profissional. Depois as coisas, tal como eu descrevi antes, acabaram por se encaminhar um bocadinho por acaso, por pessoas que me convidaram para fazer coisas, etc. Foi um bocadinho assim. Mas para fazer sentido, provavelmente aquilo que o Duarte também, durante a sua infância, que agora descrevia, se calhar acabava por viajar bastante e conhecer outras realidades, outros grandes nomes do mundo da restauração, para poder trazer esse conhecimento também e essa vontade para Portugal. Eu sempre gostei muito de ir a restaurantes. Talvez os restaurantes foram sempre muito mais do que cozinhar em casa ou comprar ou não sei o que mais. Era a minha coisa, sempre gostei muito de restaurantes. E portanto, isso para mim foi sempre uma coisa importante. Como estava a dizer, quando eu viajava ou quando tinha qualquer situação, mesmo aqui em Lisboa, gostava de ir a bons restaurantes, gostava de conhecer coisas novas. Só que na altura, apesar de tudo, o novo era a cozinha de outros países, não é? Não era tanto a cozinha moderna versus tradicional, era mais a nossa cozinha versus a cozinha de outros países. E aí eu lembro, por exemplo, as primeiras viagens que eu fiz, a Itália, sobretudo, foram fundamentais, não é? Na coisa de ver outras coisas, outras maneiras de tal, e França também um bocado, mas sobretudo Itália foi muito importante, e depois mais tarde Espanha. Já profissionalmente, aí comecei já a ter um interesse especial para quando ver, e foi fundamental. Eu tive uma experiência que eu já contei isto N vezes, mas é verdade, porque eu consegui também um bocadinho por sorte, em 99 ainda, ir ao El Bulli, não é? Do Ferran Adrià, que na altura já era muito conhecido, mas ainda era um bocado desconhecido. E foi uma experiência que me fez mudar completamente, porque eu tanto podia ter trabalhado nesta área durante mais um ano ou dois, ou podia ter-me interessado mais, por exemplo, pela área de vinhos, que na altura até era mais desenvolvida e tudo, ou podia, sei lá, fazer outra coisa qualquer. Mas quando eu vi aquilo, foi uma experiência tão forte do El Bulli em 99, tão fora de tudo aquilo que a gente possa pensar, que eu realmente criei a partir daí um interesse especial sobre esta área. No sentido de dizer assim, como é que é possível que, não é, que a cozinha, que a gastronomia, que os restaurantes possam nos proporcionar uma experiência tão extraordinária como esta, porque ia muito além da comida, do se estava bom ou se estava mau, ou era uma coisa que nos com um impacto brutal, era uma experiência, sobretudo na área. E depois eu voltei lá em 2004 e tudo, é claro que foi ótimo igualmente, mas já não, aquele primeiro impacto realmente fazia-nos entrar de uma maneira e sair de outra. E depois tive outras experiências também, com esses, sobretudo muito em Espanha, porque a Espanha na altura era de facto a vanguarda, tínhamos a sorte de estar aqui ao lado, ser relativamente acessível. Portanto, a partir daí realmente é que eu comecei a interessar-me não só por gastronomia, como por esse lado da gastronomia, não é? Esse lado mais que eu sou mais atento de facto ao que é mais moderno, ao que é mais inovador e menos ao lado tradicional. Isso ficou-me sempre como uma marca, teve a ver com a minha experiência pessoal, de alguma maneira a minha geração, etc. Não tenho absolutamente nada contra a cozinha tradicional, gosto imenso. A nossa cozinha tradicional é ótima, mas de facto o meu interesse profissional ficou muito voltado para aí, não é? E portanto foram experiências de facto marcantes, não é? Eu gostava de falar aqui um bocadinho começámos por falar, por exemplo, do Peixe em Lisboa. Portanto, disse-nos que foi este convite, que agarrou com força e que, portanto, acabaram por lançar este evento chamado Peixe em Lisboa, em 2008, consigo ao volante. Porquê que é tão importante destacar o peixe na cidade de Lisboa, com esta tónica que vocês escolheram, e qual o impacto que isto depois também teve? A Associação de Turismo de Lisboa queria apostar na área da gastronomia, porque verificava que nos estudos que faz, a área da gastronomia era uma área que mais proporcionava satisfação aos turistas que nos visitavam. E achavam que essa parte toda tinha que ter, de facto, uma tradução em evento, em várias áreas, mas sobretudo a criação de um evento internacional, que na altura quase todas as capitais europeias já realizavam, ou mesmo as grandes cidades europeias realizavam, e então convidaram para criar um evento
que pudesse trazer cá chefes internacionais, que mexesse com a restauração e tal. E eu, na altura, e como jornalista, ia a muitos congressos, as Madrid Fusions, a São Sebastião Gastronómica, que não, também em França, em Itália, etc. E eu via esses festivais de gastronomia e achava que nós não tínhamos condições, a não ser que tivéssemos um orçamento brutal, que não íamos ter, não é? De fazer alguma coisa exatamente naquele género, ou seja, o congresso com uma plateia para 1000 lugares, com um palco onde se apresentavam realmente os grandes cozinheiros do mundo, mas que tinham um lado fraco, que era o lado, as pessoas, aquilo era fora a parte do auditório, aquilo era um bocado incómodo, as pessoas não comiam, não provavam o que se fazia, o ambiente eram sempre em centros de congressos, dentro daquela visão de centro de congresso e tal. E, portanto, o que é que eu pensei assim? Vamos fazer, não uma cópia pobre desses congressos, vamos fazer uma coisa diferente. Então, o que é que vamos fazer? Primeiro, o que é que a gente vai fazer? Não vai chamar a isto uma coisa... Porque não vamos conseguir competir com esses grandes congressos. Então, vamos apostar naquilo que nós temos. Estamos a falar de Portugal de 2007, 2008. Não tínhamos os chefes conhecidos, não tínhamos grandes restaurantes, não tínhamos sequer estrelas Michelin, praticamente. Então, o que é que nós tínhamos, de facto, em Portugal muito bom? Os produtos. Então, vamos fazer um festival em torno de um produto. E que produto é que pode ser? Nós temos muitas coisas boas em Portugal, mas, de facto, aquilo que nos distinguia, inclusive aí, mais uma vez, o Ferran Adrià foi influente, porque ele tinha-me dado uma entrevista para o Diário de Notícias em 2004, e ele tinha passado a lua de mel aqui em Portugal, e a única coisa que se lembrava era da enorme qualidade do peixe, dos mariscos. Disse, vocês têm peixes, mariscos absolutamente extraordinários, mas não ligam nenhuma, ninguém sabe disso. Como é que é possível que ninguém saiba disso no mundo? E vocês têm essa enorme qualidade. Isto dito pelo Ferran Adrià, não é um homem que, não é uma pessoa qualquer, conhecia tudo que era bom no mundo, etc. E isso também sempre me ficou. E então eu disse, então qual é o produto assim geral que nos pode distinguir melhor lá fora? É realmente a qualidade dos nossos peixes e mariscos. Então, temos um produto, tem que ser um produto abrangente, não podíamos fazer um festival baseado num produto muito bom que fosse, mas que fosse uma coisa limitada, tinha que ser um produto abrangente. Então vamos fazer um festival de peixe em Lisboa, o nome ficou Peixe em Lisboa. Isso foi aceito. Segunda coisa, além de termos uma parte do auditório de convidar chefes internacionais para vir, vamos ter restaurantes. Portanto, eles vão proporcionar o que os outros eventos de lá fora não proporcionam. Ou Exatamente. seja, vamos dar às pessoas a possibilidade de ter um ambiente que não é o do centro de congresso, um ambiente giro, um ambiente confortável, com qualidade, onde as pessoas possam comer sentadas. Claro que nunca seria exatamente igual a um restaurante, mas que tivesse essa componente de conforto. Vamos convidar ótimos restaurantes, não vamos fazer feiras das esquininhas, porque isso já, país fora, já se fazia muitos eventos nesse género e respeitáveis, não tem nada contra, tem o seu público. Mas não valoriza, não é? No fundo, não valoriza o produto como não fazia sentido em Lisboa nós estarmos a fazer um festival que de alguma maneira também que esse lado não fosse diferente. E vamos ter também um lado de mercado, etc. Ou seja, a ideia do Peixe em Lisboa foi muito a ideia de vamos fazer o que os outros não fazem. Vamos conseguir criar um modelo original em que se conjuguem várias coisas que os outros não têm, não oferecem. E a coisa resultou muito bem. Na altura, estavam a perguntar qual foi o principal contributo. Eu acho que o principal contributo foi mostrar que havia já na altura em Lisboa um público ávido desse tipo de experiências, de querer conhecer esse tipo de restaurantes. Porque nós, naqueles mais ou menos 10 restaurantes que eram convidados, tínhamos restaurantes de modernos, mas tínhamos também alguns restaurantes tradicionais, de influência oriental, nomeadamente japonesa, tínhamos restaurantes de influência francesa, italiana, tínhamos aquilo que uma capital europeia tem a oferecer, ou seja, essa grande quantidade de experiências que é possível ter. Procurávamos ir variando dentro daqueles 10 restaurantes essa diversidade que uma capital europeia tem que ter. E na altura aquilo levantava muitas dúvidas. Eu lembro de ter editoriais, agora não vou estar a dizer que é, porque até acho graça lembrar quem foram as pessoas. Que não havia público para aquilo, que aquilo era só coisas com estrelas para... Na altura não era tanta questão de estrelas Michelin, mas que era tipo cozinhas que não interessavam às pessoas, que as pessoas gostavam era de tascas e gostavam era de não sei o quê, que aquilo era uma coisa para meia dúzia de malucos. E o que se mostrou é que não era meia dúzia de malucos, era um público muito alargado.
E esse público acho que foi muito interessante, quer para o lado dos restaurantes perceberem que esse público existia, que tinha era que ser agarrado de alguma maneira, tinha que ser motivado a ir depois aos restaurantes, como foi importante para o público até para conhecer os chefes, não é? Os chefes estavam lá, era uma das coisas importantes, era que os chefes estivessem nos restaurantes, não digo sempre, mas com frequência, sobretudo às horas mais fortes, para que as pessoas fossem lá, vissem que estavam lá, faziam perguntas, diziam o que tinham gostado, o que não tinham gostado. Portanto, todo esse lado de contacto direto entre os chefes e os restaurantes. E depois foi também, acho que importante, trouxemos cá, eu estive a fazer agora as contas, apresentaram-se no Peixe em Lisboa, houve alguns, por exemplo, o Zé Avilés apresentou-se 8 ou 9 vezes, já nem sei, mas no total, entre portugueses e estrangeiros, apresentaram-se quase 129 chefes, não é? No auditório, e tivemos cá o Juan Roca, tivemos cá o Aduriz, tivemos cá o Alex Atala, tivemos cá o Virgílio Martínez, tivemos cá o Marco Alagreco, o Kiko da Costa. Depois quase que parece que começa a ser normal, não é? No início há sempre aqui alguma atração e algum receio, mas na verdade sentir que se consegue mostrar o produto de qualidade e chefes portugueses e aquilo que nós queremos, e de facto que havia um público para isso, mas que muita gente não acreditava, traz um valor acrescentado. E como é que vê essa reflexão, esse reflexo no panorama lisboeta? Falemos até há umas semanas atrás, antes da chegada desta pandemia que vivemos agora, qual foi a evolução da cidade de Lisboa com os restaurantes e com os chefes nestes últimos anos? Foi extraordinário, não é? Quer dizer, não estou a dizer que foi por causa do Peixe em Lisboa, acho que o Peixe em Lisboa deu um contributo, com certeza, mas é evidente que teve a ver com muitas outras coisas. A evolução em Lisboa tem sido extraordinária e acho que houve dois momentos. Houve um primeiro momento em que essa tal público, que muita gente achava que não existia em Portugal, sobretudo em Lisboa e no Porto, mas Lisboa foi nesse aspecto, foi nessa altura mais pioneira. Portanto, esse público de gente, de gastrónomos, que não são os milionários, nem são só as pessoas que gostam de caviar e champanhe, são pessoas normais que, em vez de se interessarem mais por roupas ou carros ou sei lá o que, interessam-se mais pela área de gastronomia. Portanto, e essa gente toda realmente existia e que tinha curiosidade, que queria saber o que é que se fazia em Portugal, não só a cozinha tradicional portuguesa, como eu digo, está fora de causa, é ótima, toda a gente gosta, toda a gente vai, mas que estava interessado em conhecer também a modernidade na cozinha, estava interessado em conhecer cozinhas com outras influências orientais e sobretudo foram muito nessa altura muito marcantes, e nação e outras vertentes. Portanto, foi importante que esse público percebesse que em Lisboa tinha possibilidade de usufruir dessas experiências. Não precisava ir ao estrangeiro para ter essas experiências. Isso beneficiou os restaurantes porque de repente começaram a ver que havia pessoas, que esse público também existia, e portanto acho que isto funcionou muito bem, essa interação. E depois isto foi evoluindo, como era normal. Acho que depois as pessoas começaram a viajar mais também nessa altura, também a ver como é que se fazia lá fora, a comunicação com as internets, com tudo, começou a ser mais fácil, começou a ver que lá fora o que é que se fazia, etc. E depois também foi importante o turismo, não é? Realmente o turismo, a chegada dos turistas, isso é já um fenómeno já dos últimos 5, 6 anos, não é tanto dessa altura que estamos a falar, onde ainda já havia, mas não tinha o peso que depois veio a ter. E aí assim o turismo vai trazer para todos esses restaurantes, desde o restaurante topo até ao restaurante mais popular, mais normal, vai alargar. E variavelmente traz mais público, não é? Extraordinário, e que deu realmente para que todos estes restaurantes, tanto sobretudo Lisboa e Porto, isso é absolutamente claro, passaram a ter um público alargado, sobretudo esses que vivem mais de experiência, etc. e tal, que antes não tinham. Portanto, acho que foi uma evolução enorme. E depois também, isso uma coisa puxa a outra, os nossos cozinheiros foram-se preparando cada vez melhores, os mais novos, claro, a viajar, a ir a estagiar em bons lugares, a aprender, a querer, quando voltavam, a trazer também já outra preparação, outros objetivos que os anteriores não tinham. Portanto, foi um processo, claro,
muito positivo, até mais rápido do que eu pensava, porque imagino só, quando eu comecei a escrever em 99, a minha grande coisa era defender pessoas como o Vítor Sobral, Joaquim Figueiredo, que já depois volta por trás, era defender a cozinha do Miguel Castro e Silva, dessa gente, era defender, porque eles eram acusados permanentemente de estarem quase a trair a pátria, não é? Que aquilo, fazer uma coisa diferente do que eram os pratos tradicionais portugueses de toda a vida, como eu digo, são ótimos e estão fora de casa, mas não impedem que se façam outros, não é? E, portanto, eram eles, mas aquilo chegava a ser quase um confronto, então aquilo era quase uma batalha de conservadores contra modernos, era uma coisa tão ridícula quanto isso. Quase que mudou, não é? Completamente, em que são estrelas de rock os nossos chefes portugueses e que nós, público, gostamos de ir conhecer, gostamos de saber, gabamos de ir almoçar ou jantar aos restaurantes dos nossos chefes e de facto muda muito. E ao longo destes anos, como já tinha falado no início, estava também a liderar o blog Mesa Marcada. Pode-me falar aqui um bocadinho da importância e porque o crescimento deste blog, na altura não havia muita coisa também, face à restauração, face a falar das estrelas Michelin. O Mesa Marcada nasceu, como eu estava a dizer, quando eu saí do Diário de Notícias e quis continuar a escrever e não quis ir para mais lado nenhum, para nenhuma redação nem nada, mas tinha realmente o Paixão de Lisboa para tratar, mas achei que o blog era a forma ideal para eu continuar a escrever à minha maneira, sem meter ninguém a pressionar-me, a dizer que eu tinha que fazer isto ou aquilo, portanto, fazer com uma liberdade. E o Miguel Pires, não é? Que também está no blog, fundámos, ele tinha também um blog individual, e então decidimos criar o blog O Mesa Marcada, um bocadinho dentro desta vertente, quer dizer, não fazia sentido, já existiam alguns blogs de receitas de culinária, que mais uma vez têm todo o seu valor, mas não é a nossa área, acho que nós publicámos uma receita ou duas ao longo destes anos todos, foi muito. Esses blogs são muito populares, mas nós achámos que tínhamos, o Miguel Pires também, tal como eu, sempre se interessou muito por esta área, mais esta vertente mais moderna, mais tudo da cozinha, e portanto achámos que fazia todo o sentido de criar um blog onde de alguma maneira pudéssemos dedicar-nos àquilo que mais nos interessava. E acho que isso funcionou muito bem porque foi um blog que atingiu muito bem um nicho de mercado, esse grupo de pessoas, como eu digo, que não são os milionários do caviar e da lagosta, são pessoas normalíssimas, com vidas normalíssimas, mas que têm um interesse especial sobre esta área, que é um público muito grande. E que passaram, e os próprios profissionais do setor também, que são muitos, de tudo, temos muitos leitores, são pessoas que trabalham, não só os chefes, como as pessoas das equipas, as pessoas, os produtores, uma série de pessoas, portanto, todas essas pessoas passaram realmente a ser nossos leitores e pronto, e depois criámos uma coisa que foi muito importante, foi os prémios Mesa Marcada, que nós criámos logo no segundo ano, que é onde criámos um painel de votantes que lê as pessoas que estão, desde chefes de cozinha, jornalistas, críticos, mas também gastrónomos, pessoas que gostam de restaurantes, que a gente sabe que costumam visitar, que elegem os seus 10 preferidos, chefes e restaurantes, depois há outras votações, isso também tem corrido muitíssimo bem. Temos já 200 e tal pessoas a votar todos os anos, tem tido um grande destaque e os chefes... É uma maneira de votar, em vez de sermos dois... Não é a minha votação pessoal, nem do Miguel Pires, é a votação das 200 e tal pessoas. Nós somos 2 entre 200 e tal, portanto aquilo não reflete os nossos... Ao contrário, muitos dos prémios que são atribuídos, por muito importantes que sejam, são atribuídos por... redações de jornais com 3 ou 4 pessoas e coisas do género ali. Nós quisemos precisamente sair dessa lógica. Portanto, isso também ajudou muito o blog a afirmar-se e tudo. Tem sido uma experiência muito boa, onde às vezes fica um bocado parado porque nós temos as nossas vidas também noutras coisas e nem sempre conseguimos fazer com a regularidade que gostaríamos, mas está bem e é provável que venham novidades. Agora não se sabe, porque isto está de tal maneira que a gente já não sabe, mas a ideia é inclusive, houve uma altura que os prémios, as estrelas Michelin, eram vocês que anunciavam a Portugal, não é? Os faziam ver ao vosso blog quando chegavam, não é? É, porque eu quando era jornalista, na altura a Michelin não fazia as galas, ou seja, públicas. A Michelin, Portugal, Espanha. Faziam uns jantares do Casino de Madrid, no restaurante do Terraço, do Paco Roncer.
E eu era jornalista na altura de Notícias, eu era o único português que ia lá, que era convidado, não é porque eu seja nenhum gênio, mas porque, por causa precisamente desse percurso que eu fiz, eu era convidado. Então, eu sempre tive uma grande ligação à Michelin. Depois estive em todas as galas da Michelin, todas que eles fizeram desde 2010. E na altura, portanto, como éramos nós os poucos que íamos, não é? Nós dávamos um bocado em primeira mão essas notícias, não é? E depois, como é natural, hoje em dia há muitos mais jornalistas que são, e além disso, hoje em dia é transmitido em streaming e tudo isso, portanto não temos estado. Mas de qualquer maneira continuamos sempre a acompanhar, porque continua a ser uma coisa que gostes ou não da Michelin, continua a ter muito impacto, portanto temos sempre acompanhado. Na altura, como eu digo, como isto era outro mundo, não é? Na altura nós de facto também tínhamos isso. Exatamente. Pronto, e portanto, com o evoluir dos últimos anos e como o Duarte falou, nós, com a afluência enorme de turismo, independentemente do trabalho que tenha sido feito para os portugueses, basicamente houve uma afluência enorme e os restaurantes começaram a estar cheios de turistas, o que é muito bom para a faturação, e acabámos por ter um centro de Lisboa onde muita coisa se começou a virar para o turismo. E portanto, seja pelos alojamentos locais que havia diversos, inclusive chegaram a limitar, seja pela restauração, seja pelas lojas, muitas vezes até de gifts em exagero que tínhamos, e de repente criámos aqui um panorama de um bocadinho mix, um pouco de tudo, com alguns portugueses mais tradicionais, com alguns portugueses, mas cozinha bem trabalhada, que também beneficiam dos turistas, depois muitos hambúrgueres, pizzas, sushis, tacos, muita réplica também do que se faz lá fora, sem ser originalmente nosso. E de repente acontece isto. Isto que nós falamos, portanto, o nosso Covid-19, que acontece agora neste momento, e de repente estamos todos a pensar, e agora o que é que se passa, qual é que é o futuro? Neste momento ninguém sabe exatamente para onde vamos. Imaginamos que o turismo cai para, e não sabemos como e de que forma é que vai retomar. Ninguém sabe. Temos algumas ideias, podemos pensar mas nunca sabemos exatamente. Neste momento, o que é que passa pela sua cabeça, Duarte? O que é que tem ouvido? O que é que... Não sei mesmo. Acho que enquanto não tivermos um fim à vista, tudo depende realmente do tempo que isto durar. Já está a fazer muitos estragos, como é evidente. Quais são os principais desafios que neste momento os restaurantes enfrentam? O desafio é a sobrevivência, não é? É o desafio mais básico, é a sobrevivência. Acho que num primeiro momento houve, inclusive, grupos já com uma certa dimensão que decidiram parar totalmente. E que depois evoluíram, já se nota, alguns procuraram tentar sobreviver adaptando-se com as entregas, não é? Entregas a domicílio, com isso, que é o que alguns estão a fazer. É evidente que isso não vai ser suficiente para eles aguentarem, mas se isto durar muito tempo, assim, pelo menos minora um bocadinho esse lado, não é? Mas não, é evidente que isto vai ser necessário. Aqui neste caso, eu sou, por natureza, sou contra dependências e subsídios e tal. Agora, numa situação de catástrofe, acho que realmente eles vão precisar de ajuda. Vão precisar de ajuda do Governo, do Estado, da União Europeia. Não, isso não vai ser só em Portugal, isso é geral, porque muitos destes restaurantes são pequenas empresas com pessoas que inclusive se endividaram para fazer os negócios, para fazer crescer os negócios. E quer dizer, isto é terrível, porque houve a lógica de alguns grupos maiores, que era, por exemplo, do Zé Avilés, ou do grupo do Platform, não é? Que tem houve vários que tiveram a ter o restaurante principal, não, o restaurante bandeira, e depois ter vários outros restaurantes, inclusive soluções desde centro comercial até coisa não sei o quê, um grupo diversificado, um bocadinho também na lógica, tipo, se isto funcionar mal, vamos supor que tivéssemos a crise que houve em 2008, não é? Que afeta muito também a restauração de topo. Assim, se isto falhar aqui assim no topo, nós temos os outros restaurantes de centro comercial e a gente equilibra isto, não sei o quê. O mal agora é que isto afetou
Mas a maioria dos restaurantes não são grupos, não é? A maioria dos restaurantes acabam por ser não sei, nem sequer são grupos. individuais. Mas eu estou a falar, até para os grupos isso é mau, mas então os outros que não são grupos estão dependentes, não sei o que, o restaurante está fechado, eu não há milagres, não há Não, volta claro a dar, que não, mas... vai ter que haver... Como? Claro que sim, sem dúvida, e é um bocadinho para perceber hipóteses que eu estava aqui a fazer esta pergunta. Ou seja, neste momento o que nós sabemos é que, no fundo, passando a expressão, vai ter que se dividir o mal pelas aldeias, não é? Vamos ter que ter todos solidários de alguma forma, porque vai ser difícil para toda a gente, não há hipótese de ser, não é? Portanto, o consumidor vai receber menos eventualmente, as empresas também vão ter algumas dificuldades a passar, mas o que eu gosto de pensar é que, de facto, vamos passar algum tempo, alguma turbulência, mas podemos sair eventualmente até mais fortes de alguma forma, não sei exatamente como. Tomara que sim. Diga. Tomara que sim, eu não tenho a certeza que vamos ser mais fortes. Acho que podemos ser mais fortes, mas não sei. Acho que podemos... Não, estou a falar de restaurantes, não estou a falar da sociedade em geral, sim, que há sim. coisas que eventualmente... Nada dos restaurantes, isto vai ser... está a ser um golpe muito, muito forte, e eu acho que alguns eventualmente nem conseguirão se voltar a pôr de pé tão cedo. Tudo depende, é o que eu digo nesta fase, tudo depende do tempo que isto durar. Se durar relativamente pouco tempo, se durar mais um mês ou dois, ainda pode ser que a coisa, não é? Eles consigam recuperar com mais facilidade. Se demorar muito tempo, isto acho que não há volta a dar. Diga-me uma coisa, para além do que é expectável e que eu penso que vai acontecer, medidas europeias, medidas do nosso governo, que isso é fundamental também para ajudar a perceber como é que nós fazemos esta parte social e de conseguir sobreviver, que conselhos que teria para dar aos chefes, aos restaurantes, ideias em que é que se devem focar neste momento, para além da sua saúde e de salvaguardarem a sua saúde e dos seus trabalhadores? Não tenho nenhum, não há conselho nenhum a dar, porque é uma situação, não sei, eu acho que eu gosto, como é evidente, gosto daqueles que estão a tentar fazer frente a isto, através de manter dentro do possível as entregas. Eu próprio tenho encomendado para mim. Eu gostei muito da atitude, por exemplo, do Vítor Sobral, que é um dos da velha guarda e que imediatamente disse: os restaurantes também prestam um serviço à comunidade, eu não vou fechar, vou tentar, dentro daquilo que eu posso, continuar a servir as pessoas, portanto, evidentemente com takeaway, com entregas, com tudo o que eu puder, vou continuar, não é? Cumprir todas as regras de segurança. E houve vários, o André Magalhães da Taberna da Rua das Flores, houve vários que tomaram essa atitude de vou tentar adaptar o meu negócio dentro deste catástrofe, vou tentar adaptar o meu negócio da melhor maneira possível. Agora, nem todos provavelmente conseguirão fazer isso, não é? Eles conseguiram, ou estão a conseguir, vamos lá ver quanto tempo, muitos não conseguirão. E de qualquer maneira, mesmo conseguindo fazer isso, é evidente que não compensa o que se perdeu. Portanto, há aqui muitas coisas que depende muito também da saúde financeira dos grupos, não é? Acho que aí é uma crítica que eu faço, mas isso é geral, não é só dos restaurantes, é geral. Nós, em Portugal, vivemos muito de crédito, não é? Vivemos muito de dinheiro que não é nosso e nunca pensamos, claro que isto foi uma pancada, como não há memória, mas nunca pensamos que as coisas às vezes podem não correr tão bem, não é? Acho que as pessoas acharam que o turismo era uma coisa que ia durar para sempre e de qualquer maneira, e tudo indicava que sim, de facto, mas nunca pensaram que, por exemplo, que tudo podia haver, não digo uma coisa com esta força, mas uma outra coisa qualquer que pudesse, por exemplo, já diminuir o fluxo turístico. Havia negócios que estavam sobredimensionados, a achar que isto ia dar para tudo e para todos, e que se endividaram, grupos que se endividaram para... sempre com a perspectiva que não sei o quê, eu acho que aí foi talvez a única coisa que eu acho que... Tá, agora é como eu digo, uma coisa com esta dimensão, ninguém estava à espera em lado nenhum do mundo, nem com este impacto, nem com esta maneira, não é? Como eu digo, há coisas, as pessoas pensam assim, pode vir aí uma recessão, mas a recessão afeta uma parte. Eu tenho restaurantes, não é? Que as pessoas vão até procurar mais porque são mais baratos, ou porque não sei o quê. Que foi um bocadinho que aconteceu em 2008, 2009. E agora não, agora apanhou todos.
Portanto, é muito, muito difícil ver como é que... E apanha todos em todos os setores de atividade. Portanto, isto é algo a escala mundial que pelo menos eu não me lembro de ter assistido ainda. Não, que de facto vem... Nem eu com os meus 57 anos também, eu dos meus 57 anos, não só nunca assisti, como nunca sequer pensei que isto pudesse vir a acontecer uma coisa assim. Fosse acontecer. Nós Se bem que havia alguns alertas, mas é normal. Nunca pensámos, isto era uma coisa de filmes, era uma coisa que a gente vê na televisão, aqueles filmes catástrofes, não é? Que a gente via como ficção, mas nunca pensou sequer que isto pudesse ter estas proporções. Duarte, mas então, portanto, de alguém que está dentro do meio e que já desde há bastante tempo que foi um promotor da cozinha portuguesa, do produto português, do chefe português e de fazer um conceito para o português consumir, se bem que depois veio o turista e claro que adorou todo o nosso património. Que património é que nós temos, que ideias é que poderiam ser para nos promovermos e para vendermos para nós de uma forma, eventualmente, daqui a uns meses, quando a coisa estiver a retomar? É assim, aquilo que eu acho que eu sempre fui contra grandes campanhas no exterior de promoção da cozinha portuguesa. Sempre achei que nós não tínhamos condições nenhumas de competir, não é, com outros países, com outros destinos. Portanto, aquela ideia de vou fazer não sei quantos anúncios nas revistas e outdoors e anúncios na televisão. Eu não estou a dizer que isso não tenha importância. Tem importância, também é bom. Mas o dinheiro que se gasta nisso não tem tanto impacto. Pode ter um impacto ali durante um período, mas não é suficiente. Aquilo que eu sempre defendi, a melhor maneira de nos promovermos e que tem sido feito pelas entidades turísticas, inclusive nos últimos anos, que é venham cá, venham-nos visitar, não é? Dizer às pessoas de lá fora, venham-nos visitar. Claro que os jornalistas, os críticos, as pessoas do setor, mas até hoje em dia qualquer pessoa que tem o Facebook, que tem o Instagram, tem esses meios todos, qualquer pessoa que vem cá e tem uma boa experiência está a promover-nos, não é? Alguém que vem aqui, que vai a um restaurante bom, que come um prato com peixe espetacular e que não sei o quê, no minuto seguinte está a pôr isso nas redes ou está a falar nisso sozinho. Portanto, isso não tem preço. Qual é o problema? Nós temos que ter... A nossa melhor promoção é sermos bons aqui em Portugal. É não desiludir as pessoas que nos visitam. Porque depois isto entra num processo. Ou seja, se as pessoas vêm cá e relatam que têm ótimas experiências nos restaurantes portugueses, sobretudo nos lugares que visitam mais turísticos, por isso é que a Baixa, para mim, é um problema, porque a Baixa é dos poucos sítios de Lisboa onde realmente isto não funciona, pelo contrário, não se proporciona. De uma maneira geral, posso estar a ser injusto para alguém, porque não conheço tudo, mas de uma maneira geral, por exemplo, a Baixa de Lisboa é uma pena, que é dos poucos lugares da cidade onde essa experiência positiva nem sempre se consegue ter, mas de uma maneira geral em Lisboa as pessoas saem daqui felizes porque vão a um restaurante popular e encontram pratos com uma enorme diversidade, com enorme qualidade, não é? Veja a diversidade da cozinha portuguesa, é extraordinária. Qualquer tasca tem nos pratos de dia um prato tem, além das sopas, tem arrozes, tem o arroz de pato, tem a sorda de mariscos, tem o caril de gambas, tem sei lá, a carne de porco alentejana, tem uma data de coisas assim no dia a dia, além de todas as sardinhas assadas, os não sei o quê, todas essas coisas. Isso não existe praticamente em lado nenhum com essa diversidade. É claro que há algumas mais bem feitas que outras, mas de uma maneira geral essa diversidade é muito apreciada pelos turistas porque sai daquela mesmice que já existe em muitos outros países. E, portanto, temos que... Mas qual é que é a ideia que eles levam? Como? No fim do dia, qual é que é a ideia que os turistas estavam a levar até agora da nossa gastronomia em Lisboa? É dessa diversidade, dessa qualidade. É claro que há produtos que sobressaem mais que outros, a qualidade do peixe é sempre enaltecida por toda a gente, a qualidade da doçaria também é enaltecida, mas eles gostam muito de encontrar quem lhe apetece de repente comer
um bife bom e tal, encontro esse bife bom. Eu não sou cliente de pizzas e tudo mais, mas há ótimas pizzarias em Lisboa também para um determinado tipo de gente que gosta disso e que, até por questões de idade, de disponibilidade económica, existem soluções, existem várias coisas dessas que eles gostam muito de ver isso tudo. E depois existe o público gourmet que reserva os restaurantes com estrela Michelin com meses de antecedência e que também encontra isso em Lisboa, e isso é importante mostrarmos que também temos essa componente e que também temos chefes que estão a fazer um trabalho interessante, moderno e tudo mais. Portanto, a ideia é que também é importante, além dessa qualidade e diversidade que existe, uma cozinha mais acessível, também é muito importante termos os restaurantes com estrela Michelin, que atraem outro tipo de público, que é menos numeroso, mas que é muito importante e que para a imagem de uma cidade e de uma cozinha e de um país é importante que também essa componente tenha representantes, porque mostra que a nossa cozinha continua a evoluir, não ficou parada no tempo, que tem novos intérpretes, tem novas maneiras de ser apresentada. Portanto, essa parte também é muito importante que continue a existir e cada vez tem vindo a melhorar. Enfim, esperamos que ainda melhore ainda mais, mas já comparado com o que era aqui há meia dúzia de anos, tem sido um salto muito Claro, bom. porque, como sempre desde o início também disse, não é só o produto, é a forma como o confeccionamos, não é? Que é fundamental também. E, portanto, em termos de património e valorizar o património, que já nos disse algumas das mais-valias que os nossos consumidores saem daqui com a ideia de Lisboa e de Portugal, temos muito património ainda por aproveitar, património escondido que nós ainda não damos valor? Sem dúvida. Eu acho que Portugal, sendo um país pequeno, tem uma qualidade, uma diversidade de produtos extraordinária. Não? Hoje já falámos do peixe e dos mariscos, mas temos ótima fruta, temos ótimos pães, temos a carne de porco muito boa, toda a componente em cheetos, temos poucos queijos relativamente, mas são queijos também muito bons e muito diferentes, temos, sei lá, vegetais ótimos, temos coisas muito boas. O grande problema em Portugal é às vezes que é um bocado ridículo, os produtores, muitos deles que são pequenos ou relativamente pequenos, nomeadamente às vezes produtores biológicos e tudo isso, têm às vezes, parece ter uma dificuldade enorme de colocar os produtos deles nos grandes centros onde está a maior parte do consumo e onde muitas vezes estão as pessoas que dão valor a isso. E isso é para mim uma das coisas que nós temos que valorizar, é melhorar esse circuito entre o campo e a cidade. Os pequenos produtores muitas vezes desistem de produzir certas coisas que são ótimas, por exemplo, na área da fruta têm coisas ótimas, e desistem de as produzir porque acham que não têm mercado. E as pessoas na cidade, se recebessem esse tipo de produtos aqui, se soubessem, mesmo que fossem um pouco mais caros, as pessoas dariam imenso valor se os conseguissem ter. Eu, por exemplo, aqui assim vou muito aos mercados biológicos aqui do Príncipe Real, que é onde eu moro, e está sempre cheio, os produtores que estão lá têm sempre imensa procura, são relativamente poucos, são para aí uns 10 ou menos, que estão lá a vender os seus produtos, e tem sempre imensa gente interessada em comprar, portugueses e até residentes estrangeiros, sobretudo, também, e eu não percebo como é que esse circuito não se completa de uma maneira melhor. Porque é que esses pequenos produtores, porque é que esses produtos diferentes, que são muitas vezes também os que interessam a essa restauração mais elaborada, diferente, porque é que esse circuito não se completa, até em termos logísticos, mais fácil, porque eles dizem, não, e é verdade, não vale a pena vir a Lisboa, porque há um restaurante qualquer que se interessa, mas um restaurante com estrelas Michelin está que se interessa por um determinado produto, mas que evidentemente vai comprar numa pequena quantidade, como é evidente. Portanto, eles têm que perceber que aquilo que eles produzem interessa a um grupo alargado de pessoas, tanto profissionais da restauração como consumidores normais como eu, e que adoram quando recebem esses produtos. Isso para mim é uma das coisas que valia a pena ser pensada e resolvida, porque acho que todos beneficiávamos com isso, não é? Porque a nossa agricultura, eu não percebo nada de agricultura, mas parece-me evidente que nós não temos condições de competir. Acho que na área do tomate sim, mas fora 2 ou 3 produtos, não temos condições de competir com os países com grandes extensões agrícolas, com grandes produções agrícolas. Então a nossa produção que vai ser importante vai ser a pequena produção, a produção diferente, a produção de qualidade diferente,
hoje muito ligada também à produção biológica, mas mesmo que não seja, pelo menos que tenha essa componente. Não vai ser, porque senão se vamos estar a competir com os grandes países da Europa, eles põem cá os produtos por metade do preço dos nossos. Portanto, acho que seria bom para essa pequena produção portuguesa, que se houver muitos pequenos produtores, acho que pode ser importante para o nosso meio rural, como aliás está a ser para alguns casos, há alguns casos de sucesso, felizmente, mas acho que havia um trabalho a fazer aí. Claro, e de facto eu sinto que não só esse movimento já tinha começado a existir de uma forma leve, que inclusive eu conheço vários chefes portugueses que iam, por exemplo, ao mercado 31 de janeiro ou outros, ou seja, já há uma produção mais local, do abastecimento de Lisboa, etc. Como neste momento, com a reorganização do turismo mundial, obrigatoriamente quase terá que haver esse movimento, não é? No fundo, nos apoiarmos mais no nosso país, nas nossas produções e começarmos a pensar mais local e menos longínquo. Portanto, faz imenso sentido esse caminho e o aproveitamento pode ajudar muito ao aproveitamento do nosso património, do nosso produto e desse caminho. Portanto, se eu lhe perguntasse para onde vai... Deixa-me só acrescentar, claro, desculpa lá, só acrescentar nessa área. Nessa área, os restaurantes de topo, com os chefes conhecidos, os chefes mediáticos, têm um papel fundamental. Isto tem acontecido noutros países também, porque se esses chefes podem comprar pequenas quantidades, mas isto funciona em pirâmide, como eles são muito mediáticos, se eles de repente começam a utilizar alguns produtos portugueses muito bons, isso depois espalha-se pelos outros restaurantes, espalha-se pela sociedade e chega ao supermercado, se houver produção para isso, chega ao consumidor comum. Isso aconteceu, por exemplo, com a flor de sal. Eu tive até bastante flor de sal algarvias, nomeadamente. Isso aconteceu aqui há meia dúzia de anos e hoje em dia teve um impacto enorme. Portanto, há vários produtos que começam por ser usados por aqueles 2 ou 3 chefes mais conhecidos e depois vão sendo alargando e os produtores e depois, ao sentirem que há apetência pelo produto, eles próprios, como aconteceu com a flor de sal, passaram a produzir ainda mais. Portanto, é um processo que eu acho que onde essa restauração, que às vezes é um bocado criticada, que é a restauração de topo, a restauração das estrelas Michelin, não sei o quê, pode ter um impacto enorme na sociedade se participar nesse processo de divulgação dos nossos produtos. Faz todo o sentido isso, de facto tem que dar o exemplo, são os primeiros que dão o exemplo e que no fundo outros podem replicar. Queria aqui, acho que já estamos aqui a chegar ao final da conversa, antes de lhe fazer uma última pergunta, fazer aqui a questão sobre o Lisboa à Prova. Lisboa à Prova, portanto, no fundo é uma classificação dos restaurantes que podem ter 1, 2 ou 3 garfos, não é? Que existe já há alguns anos, mas que acaba por ser pouco conhecido, pelo menos que eu sinto, e sempre ouvi falar, mas sinto que pouca gente conhece, face, por exemplo, a um Zomato ou outros sites agregadores. Por alguma razão não é conhecido? Assim, a minha participação em Lisboa à Prova é através da Associação de Turismo de Lisboa, é um concurso promovido pela Câmara de Lisboa e a Associação de Turismo de Lisboa apoia e tenho sido eu quem tem dado esse apoio, corporizado esse apoio. O que acontece é que realmente quando chega à altura é um trabalho muito sério, feito, que já se faz há uns anos, portanto as pessoas que participam no júri são pessoas que já têm um bom conhecimento. Faz um trabalho que as pessoas não conhecem, mas que é muito importante, ou seja, os restaurantes que são visitados recebem relatórios confidenciais baseados nas classificações dos jurados, portanto confidenciais, isto não vai a público, mas eles recebem relatórios onde dizem aquilo que correu bem, aquilo que correu mal, aquilo que poderá ser melhorado, enfim, eles têm ali assim quase um roteiro de algumas coisas e isso é muito importante, acho que porque precisamente não é feito na praça pública, a ideia não é apontar a dizer aquele restaurante não presta, pois não sei o quê. E, portanto, esse outro lado, esse lado acho que é muito importante e tem ajudado muitos restaurantes, alguns restaurantes que não, se calhar não são tão conhecidos, mas tem ajudado a ir melhorando e isso nota-se. Em relação à classificação, aos garfos, que isso realmente, pronto, eu já fui jornalista e sei que às vezes é assim, há coisas que por uma razão ou por outra têm menos destaque, de facto, quando saem as classificações, há alguns jornais que vão dando, mas não têm o mesmo impacto, se calhar há coisas que eu não estou na organização, eu estou só a um apoio.
não estão na organização, mas são coisas que acho que devem ser pensadas, porque realmente é pena que um trabalho que tem sido feito ao longo dos anos e que é um trabalho sério, é um trabalho cuidado, há várias visitas aos restaurantes, procura-se ser, não há... Ninguém tem interesses nenhuns aqui, não há... É feito com grande independência e com tudo isso, e eu acho que deviam ser mais... Os restaurantes, por seu lado, também aí têm que... É uma atitude que também se nota em várias coisas. Os restaurantes não podem estar sempre à espera de terem as classificações máximas, e que se não têm as classificações máximas não interessa, não é? Tem que ser um bocadinho desse egoísmo, tem que perceber que fazem parte de um setor que beneficia que existem este tipo de coisas, não é? Não é simplesmente um interesse individual. Este ano o jurado tirou-me um garfo, então já não participo. Ou eu acho que devia ter 3 garfos, só tenho 2, portanto já não participo. Esse tipo de atitude que é muito portuguesa, eu também organizo concursos noutras áreas e sei que muitas vezes é assim, as pessoas estão sempre a achar, não é? E depois dizem, desculpe lá dizer isto assim desta maneira, mas para mim é a frase mais estúpida do mundo, que é o segundo, como é que é? O segundo, que se diz muito no futebol, né? Assim, o segundo é o primeiro dos últimos, como se quer dizer, o que interessa é ganhar de qualquer maneira, que é a frase mais estúpida que eu já ouvi, não é? Quer dizer, é como se numa coisa em que participam centenas de concorrentes, ficar em segundo, em terceiro ou em quarto, fosse alguma vergonha, não é? Porque não fui primeiro, já não sei o que é. E essa mentalidade, que alguns vão que é uma mentalidade ganhadora, que é uma idiotice completa, não é? Tomáramos nós, em muita coisa, sermos os sextos ou sétimos, não é? Quer dizer, tudo depende do contexto, não é? Da coisa que é. Portanto, é uma atitude que se instalou muito em Portugal, que é ou sou primeiro ou não interessa, ou sou não sei o quê, não sei o que. Quer dizer, isso não é assim, sobretudo quando estamos a falar de coisas que têm esta dimensão. Portanto, acho que os restaurantes também, reconhecendo que o trabalho que se procura fazer, que tem suficiências, terá defeitos, como todos, mas é um trabalho que procura ser sério, que tem tido continuidade. Eu acho que os restaurantes também, sobretudo os mais conhecidos, deviam dar esse apoio e não estar tão preocupados se num ano a coisa correu melhor ou correu pior, não é? Claro. E de facto, é importante perceber que o panorama da restauração, assim como outros setores, tem que ter uma série de players diferentes e, portanto, vários tipos de comida, vários tipos de produto, uns com uma qualidade de confecção maior, outros com uma qualidade mais tradicional. Depende daquilo que nós estamos à procura e não temos que ser todos o número 1 e faz imenso sentido. Portanto, tentando fazer aqui um arrumar de ideias final, Duarte, portanto, desde o início que fez esta promoção do chefe português, do produto português. Tivemos aqui uma evolução muito grande em Portugal. Agora estamos num momento incerto, não sabemos exatamente para onde é que vamos, é mesmo quase dia após dia, mas temos que pensar de uma forma positiva e estar atentos ao que é que aí vem, salvaguardando com o cuidado de pensar no nosso património, na nossa produção. Portanto, estou a falar as suas palavras, Duarte. Como é que podemos ir buscar o pequeno produtor com muita qualidade, como é que alguns chefes podem dar o exemplo a outros restaurantes e perceber como será o futuro, como é que nos podemos encaixar e como é que podemos transmitir uma imagem única do nosso Portugal. O que é que quer acrescentar aqui a isto, que outras ideias que não falámos gostava de transmitir? Não, acho que resumiu bem, acho que é isso, temos que continuar, realmente este é o momento da total incerteza de como é que vamos sair disto, não é? Como é que isto vai tudo evoluir, mas eu acho que o caminho que estávamos a fazer antes, mais uma vez, com exageros, às vezes com excessos de vedetismo de certos chefes, com algumas asneiras, mas isso é normal, é um processo de crescimento. Nós venhamos num processo muito positivo, e eu espero que quando isto passar, que ele seja retomado com os cuidados, com os afinamentos que terá que fazer, mas não acho que aquilo que a restauração está a sofrer, não há de facto nada que eu possa dizer assim, a culpa em parte é deles, não é de todo. Acho que não foi é. uma coisa totalmente externa e que apanhou toda a gente de surpresa e portanto, acho que o caminho que estava a ser seguido era o caminho correto e tomara que possamos retomar o mais cedo possível. Ótimo. Duarte, trouxe-nos algum projeto hoje?
Não é bem um projeto, é mais uma chamada de atenção e que também vai ser importante nesse processo de retoma, porque eles também estão. É a chamada de atenção para os mercados municipais, os mercados que existem em país todo, e que os mercados que têm vindo também a melhorar e a ser mais frequentados, mas os mercados onde precisamente essa pequena produção poderá vir a ser refletida, nem sempre é, mas poderá ser. E dentro dos mercados, as peixeiras, que são as peixeiras que têm vidas muito difíceis, de dormir pouquíssimas horas, estarem no caso de Lisboa, estarem no mar lá à 1 da manhã e coisas do género, para depois estarem a vender peixe às 7 da manhã, e que são muito responsáveis quando eu tinha uma peixeira fantástica, que era a Susana Veloso, no mercado das Picós, no 31 de janeiro, que infelizmente teve uma morte muito estúpida e muito precoce. Atualmente eu vou muito ao mercado da Ribeira, à Rosa Cunha, que é a pessoa que eu gostava de destacar, que é também como se ela e a filha, que já da nova geração também não está a recuar perante as dificuldades daquela profissão, mas gosto muito de ver que essas peixeiras estão lá, pode dar um pouco, mas estão de sorriso na cara, a tratar os clientes sempre bem, a desenvolver relações de cumplicidade com os clientes, de saber o que é que eles gostam, de que é que eles têm, de encomendas, essa proximidade que eu acho que ainda conseguimos aqui em Lisboa e provavelmente noutras cidades do país onde existirá situações semelhantes. Acho que não há nada que substitua essa relação de quem nos vende os produtos e de nós consumidores. Portanto, eu gosto muito dos mercados, gosto muito dos vendedores de mercados e, portanto, acho que todos nós devemos ter atenção a essa realidade. E também nada contra os supermercados e hipermercados também têm uma vertente importantíssima, como estamos a ver agora, por exemplo. Acho que funciona, mas para certos produtos, para certas produções, acho que temos que dar toda a atenção ao mercado. É surpreendente porque mesmo em termos de preço vale a pena. Portanto, é uma ideia que eu deixo para toda a gente, é procurar o mercado que quiser, desenvolver relações. Eu digo sempre, a peixeira, no caso do peixe, a gente casa com uma peixeira, autenticamente, porque a peixeira, no meu caso, é desenvolver uma relação com a peixeira de confiança, de tal. E cada um escolherá os seus produtores dentro do mercado para os vários produtos, mas acho que é muito importante, até por aquilo que estávamos a falar, até pelas características da nossa produção, de tudo isso. Acho que nós, consumidores, temos que dar valor a essas pessoas. Obrigada, e acho tem o seu quê de graça nestes momentos difíceis que estamos a viver agora. Eu adoro o mercado, não ia por facilitismo, e desde que estou em quarentena vou sempre ao mercado aqui, o mercado do Levante aqui ao pé de mim, e é maravilhoso. De facto, a relação com a peixeira, a relação com a fruta, a relação com as pessoas é maravilhosa. É fundamental. Duarte, queria agradecer ter vindo aqui connosco, a falar connosco. É um exemplo de alguém que trouxe aqui um projeto, ou mais do que um projeto, para a cidade, e quem sabe ainda o vamos ver noutros projetos, no lançamento de outros produtos, de outro património português, para voltar aqui a relançar a nossa economia, ou o Pacto da Restauração, ou a gastronomia em Portugal. Está bem, Duarte? Obrigada mais uma vez. Obrigado pelo convite. Está bem? E vamos vendo por aí. Vamos. Obrigada.